O que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Por que parece que os cristãos sofrem mais do que os ímpios? Por que pessoas boas têm que sofrer tanto assim? A paz do Senhor, galera! Tudo bem com vocês? Hoje um assunto aí bem delicado, né? Talvez esse vídeo fique um pouquinho grandinho porque tem muita coisa pra falar nesse assunto, mas eu quero começar falando sobre o que Jesus disse, né? Quando a gente decidisse seguir a Ele, quando a gente se convertesse, quando a gente se tornasse um cristão. Lá em Lucas 9:23 diz o seguinte: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus também falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, na verdade, quando Jesus nos chama a segui-lo, ele já nos chama avisando, se tu quiser me seguir, tu vai ter que levar a tua cruz todo dia. Se tu quiser me seguir, tu vai ter que renunciar a si mesmo. Se tu quiser me seguir, tá ligado que o mundo não vai gostar muito de ti, né? Se tu quiser me seguir, vai ter muitas aflições. Mas aqui ele também disse, tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele também disse, se vocês passarem tribulações por causa de mim, alegrem-se. Oh, glória a Deus! E o interessante é que a gente não sofre por merecimento. Porque tem muita gente que diz, mas eu não fiz nada pra merecer isso. Porque eu nunca fiz mal pra ninguém e parece que eu só sofro. Eu já passei por isso, não é muito legal esse lugar. Vamos sair desse lugar hoje através desse vídeo em nome de Jesus, tá? Sai do vitimismo, talvez você não se vitimize para os outros. Mas às vezes se vitimiza pra você mesmo e pra Deus. Porque eu era assim, eu nunca fui de falar pros outros, mas dentro de mim eu questionava. Se eu nunca fiz mal pra ninguém, por que eu sofro tanto assim, meu Deus? Que injusto. Mas depois, com o amadurecimento, a gente vai entendendo que tudo tem um propósito. Que a nossa vida aqui na Terra, ela vem carregada de muitas aflições, mas ela também vem carregada da companhia e da consolação do Espírito Santo. E tudo isso serve para alguma coisa, que é o que a gente vai ver agora. Primeiro, que Jesus veio para nos deixar um exemplo. Porque Jesus, sendo Deus, vindo de lá do céu, onde tudo era perfeito, ele decidiu viver como nós e passar diversas aflições aqui na Terra. Porque Jesus não precisava fazer isso. Mas ele veio aqui. Ele passou fome, passou sede, ele passou frio, ele passou por pobreza, ele passou por tentações, ele passou por sofrimentos físicos, emocionais, todo tipo de aflição Jesus passou. E no fim ainda foi torturado e morreu por nós. E tudo isso que Jesus fez não foi em vão, mas foi para deixar um exemplo para nós. E Jesus morreu para que nós pudéssemos tirar o exemplo e também morrer para nós mesmos e também viver para Ele. Porque se Jesus foi crucificado, Ele deixou um exemplo para nós que para a gente realmente ser como Cristo, precisaremos ser crucificados. A nossa natureza é pecaminosa. Então, às vezes a gente diz, por que pessoa boa sofre tanto? Nós não somos bons. Ninguém é bom. Até Jesus, quando foi chamado de bom, mesmo ele sendo bom, ele disse, ninguém é bom, senão o Pai que está no céu. Nossa natureza é corrompida, nosso coração é corrompido, a gente deseja coisas más, pensa coisas más. A única coisa que nos consegue nos tornar melhores é Cristo. Se a gente encontra algo de bom em nós, tudo isso é de Cristo. E imagine só, se Deus, tendo todo o poder, né, sendo Pai de Jesus, e Ele permitiu Jesus passar por tanto sofrimento por uma causa maior, por que não também na nossa vida? Meu pastor falou na pregação domingo de Santa Ceia uma coisa que foi muito interessante. Deus, sendo Pai das nuvens, de toda a água, permitiu que Jesus passasse sede. Deus, que veste os campos com as mais belas flores, permitiu que Jesus morresse nu. Ele permitiu que Jesus passasse por essas tribulações. Então, Ele permite a gente passar por tribulações também. Mas não porque, eu fiz tal coisa, agora eu tô pagando por tal coisa. Mas eu não fiz nada porque eu mereço. Não é uma questão de merecimento. É uma questão de imitar a Cristo, de ser forjado por Cristo, de morrer também para nós mesmos. Outra coisa que o meu pastor sempre diz é que a gente fica fugindo da cruz. Mas se a gente quer ser um verdadeiro cristão, a gente tem que permitir ser crucificado. Se a gente quer ser levantado, a gente precisa ser crucificado. Porque a cruz levanta,
aquilo que ela crucifica. Outra coisa que a palavra nos diz é que as nossas tribulações aqui na terra são leves e passageiras, tá? Então, na verdade, todos os sofrimentos que a gente passa, se a gente for comparar o sofrimento de Cristo, a gente nunca vai chegar ao mesmo sofrimento que Cristo. Eu não estou invalidando a sua dor e a sua luta, porque existem muitos casos realmente difíceis, dolorosos. Eu já passei por coisas dolorosas e eu sei que muitas pessoas passam por coisas muito dolorosas que só Deus para dar graça. Mas mesmo assim, nunca vai chegar aos pés do sofrimento que Cristo passou por nós para deixar o exemplo que se estivermos firmes em Deus, conseguiremos passar. E por que parece que é a vida toda, só termina uma coisa e já vem outra? Porque na verdade a gente precisa estar sempre sendo moldado, melhorado, forjado, sendo processado. A gente, enquanto vivermos, seremos processados, estaremos passando por processos para amadurecer, para aprender alguma coisa, para mudar algo em nós que Cristo ainda precisa mudar, porque a gente nunca vai conseguir alcançar a perfeição nessa terra. Então sempre tem algo para Cristo melhorar em nós e para a gente ser mais parecidos com Cristo. E a Bíblia também diz que se participamos dos sofrimentos de Cristo, Paulo fala isso, também participaremos da sua glória. É um curto momento de tempo que estamos passando por uma parte difícil aqui, mas na eternidade, gente, que lá sim durará para sempre. Aqui é passageiro, lá é eterno. Lá será uma glória eterna, não vai nem se comparar com os sofrimentos que a gente está passando por aqui. Então, os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória de valor eterno. E por que parece que quem é crente sofre mais do que quem não é? Gente, na verdade, todo mundo sofre nessa vida, mas muitas vezes os cristãos parecem estar sofrendo mais por... Pense comigo, somos vasos. E a Bíblia diz que somos vasos de barro que carregam um grande tesouro que é Cristo, né? Então, um vaso que não carrega Cristo, um vaso vazio, que não precisa carregar nada, ele pode ser de qualquer jeito. Não serve para nada. Ele pode ser de qualquer espessura, de qualquer formato, fraco, forte, pequeno, grande. Gente, o vaso não vai carregar nada, então ele não precisa ser muito processado. Agora imagine nós, um vaso de barro com uma grande responsabilidade de ser cheio de um tesouro de mais alto valor. Nós precisaremos ser amassados, precisaremos ser moldados, precisaremos ser colocados no fogo, no forno, tá? E se ainda não sairmos perfeitos, teremos que quebrar novamente na mão do oleiro e ser refeito novamente. Porque a gente precisa ser um vaso muito melhor, porque a gente tem a responsabilidade de carregar a Cristo. E quando a gente para de olhar para o nosso sofrimento só com coitadismo, ai, que dó de mim porque eu tô sofrendo. Que tal a gente tirar os olhos do nosso sofrimento e colocar os nossos olhos em Cristo e colocar os olhos no nosso propósito, colocar os olhos nas outras pessoas que estão precisando de nós? Gente, faz tanta diferença. E eu falo por experiência própria, porque por muitos anos eu estive nesse lugar de olhar só pra minha dor e só pro tadinha de mim. E tudo muda quando tu passa a olhar para o propósito, a entender que tudo que Deus está permitindo é porque Deus está permitindo, Ele sabe melhor que eu. Se Ele está permitindo eu passar por isso, tem um objetivo. Então, se eu decidir ser cristão e aceitar a Jesus, eu preciso confiar nele, senão não faz sentido. E se eu confio nele, eu sei que Ele está cuidando de mim e eu sei que tem um propósito que eu estou passando. E ainda que eu esteja passando uma luta, se eu estiver com meus olhos fixos nele, preocupado somente em buscar a Ele, em agradar a Ele, o sofrimento se torna bem menor do que a gente estando nesse outro lugar. A gente começa a ficar uma caminhada mais leve, começa a ficar mais prazeroso, porque eu consigo finalmente gastar as minhas forças em realmente buscar a Deus, em fazer a minha vida ter sentido, e em muitas vezes ter um propósito de ajudar a dor do outro, mesmo que eu esteja com dor. Gente, isso é transformador. E é por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu espero que também seja transformador para você, que a gente possa entender. Tudo tem um propósito, Deus está cuidando de mim, eu irei confiar nele, e uma dica que eu dou, só peço em oração: Senhor, qual o objetivo dessa dor? Que eu possa aprender e ser aprovado nisso, que eu possa alcançar aquilo que o Senhor deseja que eu alcance, que eu possa me tornar aquilo que o Senhor deseja que eu me torne, e que essa prova realmente
concluo o propósito que ela tem pra minha vida, que eu posso ter os meus olhos fixados em ti e não na tribulação, porque é isso que vai te fazer amadurecer e alcançar muito mais rápido o propósito de Deus pra sua vida. Então é isso o vídeo de hoje. Eu espero que Deus tenha alcançado a sua vida através dessa palavra, que a partir de hoje você possa mudar a sua percepção sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar os outros vídeos que vão entrar, né? Ativa o sininho para você ser avisado e compartilha com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. Um beijão, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.